Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, o censo demográfico e as políticas públicas. O censo demográfico é responsável por mostrar a cara do Brasil. A cada 10 anos, né? Ele vem auxiliando na construção de políticas públicas, mas após o adiamento em 2020, devido à pandemia, o Brasil deve vivenciar um apagão de dados com o cancelamento do censo deste ano. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor Fábio Contel, que ele é geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, direto de Nova York. E os destaques do portal do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Fábio, que está aqui presente também para fazer o programa conosco. É um tema fundamental, né, Joel? A questão do censo demográfico, né? Ele faz um raio-x de quem nós somos, na verdade, e para onde nós vamos, né? É verdade. Fábio, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Observatório do Terceiro Setor e por estar aqui conversando com vocês sobre, como já foi dito, né, esse tema central para a nação, que é a realização de um bom censo, né? Fundamental. Fábio, o que significa esse adiamento para as políticas públicas do país, que são realizadas no nosso país? Tem várias repercussões negativas, né? As primeiras, a gente pode chamar de mais de longo prazo, que são repercussões ligadas à não realização dos censos nos anos que eles deveriam ser realizados, são de 10 em 10 anos, né? Desde meados do século passado, os órgãos da ONU vêm tentado fazer com que todos os países do mundo realizem censos de forma decenal e com anos em final zero. Porque isso permite também, não só para o caso brasileiro, isso permite para que os países todos possam comparar minimamente os seus dados. Então é gravíssimo. A primeira consequência grave de mais longo prazo é que o trabalho com as estatísticas, que tem ligação também com as políticas de curto prazo, mas tem mais ligação com pesquisas científicas que vão permitir que os países, mesmo por se compararem, mas sobretudo por terem essa radiografia interna bem feita, sistematizada, eles possam armar também os cientistas com informações sólidas para fazer projeções em todas as áreas de funcionamento de um país, na área da economia, na área da geografia, né, que é a área que eu milito, na área, enfim, da ciência e tecnologia, na área da saúde, projeções de envelhecimento da população, projeções de nupcialidade, quantos estaremos casados ou não, projeções de fertilidade ou de fecundidade. Há um conjunto enorme de temas que o fato do censo não ser realizado em finais de ano zero trazem mais, vamos dizer, para o longo prazo. Mas, não sei se mais ou menos grave, porque é tudo tão grave, tem as questões mais de curto prazo para a gestão pública, o tal do apagão estatístico, a falta de dados para executar, vamos dizer, mais no cotidiano do governo, políticas que sejam também cirurgicamente pensadas para tanto usar bem os recursos públicos, né, quanto para fazer as políticas efetivamente chegarem nos lugares em que a população habita. Porque se há também, só mais um dado, Joel, se há também uma coisa fantástica que dos censos, enfim, da década de 60 para cá, o nível de detalhamento da produção da informação que os censos conseguem é fantástico, porque eles vão nos que eles chamam de distritos censitários, que agrega alguns bairros de uma determinada cidade, então permite você produzir informações muito verossímeis, informações muito verídicas, sobre esse conjunto enorme que acho que a gente vai falar daqui a pouco também, de informações do cotidiano, do domicílio, da saúde, dos habitantes daquelas moradias, que, por sua vez, permite que as políticas públicas sejam cirurgicamente pensadas para cada uma dessas diferentes partes do território, né?
E Então, ele também pode contribuir para a gente atingir os 17 Objetivos do Milênio, né, da Agenda 2030. perfeito, também, com certeza. Então, enfim, muito de forma geral falando, é isso. Tem objetivos de curto prazo ligados à gestão pública mais direta, que o apagão de dados vai trazer problemas sérios para a execução eficiente de políticas públicas. E para esse longo prazo, estudos, pesquisas, diagnósticos técnicos que os ministérios fazem com os dados do censo ficam também prejudicados. Fábio, a ameaça ao censo 2021 começou em março, quando a principal pesquisa demográfica do país sofreu um corte de 90% no orçamento previsto para a sua realização. No dia seguinte, a então presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Suzana Cordeiro Guerra, pediu exoneração do cargo por motivos pessoais. Ao deixar o cargo, oficialmente em abril, Cordeiro escreveu uma carta para os funcionários do IBGE, ressaltando a importância da realização do censo. Ela reafirmava, no contexto da carta, no contexto da pandemia, a importância de se realizar essa iniciativa, uma vez que somente uma pesquisa seria capaz de revelar com precisão a realidade criada pela pandemia, né, nesse cenário da pandemia. Mais um retrocesso no país, Franklin. É verdade, Joel. Eu acho que, de uma certa forma, isso é até um pouco programado por esse atual governo que aí está, que é um governo que sempre aposta no atraso, né? A não realização do censo nesse momento, para ele é muito conveniente até. Isso precisa ser dito, eles têm uma conveniência muito grande, porque nos últimos anos, é inegável, acho que desde o golpe para cá, o nível de vida do brasileiro caiu muito. Isso é visível, é só você andar pelas ruas que você vê que teve uma queda brutal no nível de vida dos brasileiros. Um número enorme de pessoas passaram a morar nas ruas, e isso é fruto do quê? É fruto de um decréscimo, um decaimento da política econômica do país, que já vem acontecendo há alguns anos. A partir do momento que ele não faz o censo, ele acaba deixando isso, não se responsabilizando por ter que apresentar políticas para dar solução para esses problemas, né? Porque ele tá atrasado, as políticas dele não estão nem de 10 anos atrás, quando foi o nosso último censo, tá? Que nós tínhamos uma determinada realidade que não era tão ruim como nós temos hoje. Nós tivemos uma piora do nível de vida. E isso não vai ser detectado, né? Então, quer dizer, para eles é muito conveniente a não realização do censo. Essa iniciativa do governo vai na contramão da população. Nosso programa fez uma enquete, onde revelou o quê, Franklin? Exatamente, olha só, nós do Observatório do Terceiro Setor sempre procuramos fazer uma enquete com quem nos acompanha, nossas redes sociais, nosso portal, nossos programas de rádio, e o resultado foi surpreendente, né? Você concorda com o cancelamento do censo pelo segundo ano consecutivo? Essa foi a questão lançada na nossa enquete, e nós tivemos 94% das pessoas dizendo que não concordam com esse segundo adiamento. Ou seja, a população brasileira está bem consciente da necessidade desse censo. Por quê? Porque ela quer saber também quantos nós somos, o que nós pensamos de nós mesmos, porque você tem até que se autodeclarar se você é branco, se você é negro, se você é pardo. Isso é importante também para você ter a composição do país, né? E também a questão de quanto que você ganha, para saber como é que está a situação econômica do país. Então, a nossa enquete foi muito boa, porque deu um resultado que mostra que a população brasileira está consciente da necessidade da realização do censo. E da sua importância, não é isso, Fábio? Perfeito. Eu teria alguns comentários em relação a isso. Em primeiro lugar, o caráter geral desse governo atual, esses negacionismos todos que permeiam o discurso que eles produzem e também a prática política deles, né? Num certo sentido, é um pouco trágico que eu vou dizer, mas a não realização do censo, como vocês já mencionaram também, ele não deveria nos espantar muito, porque é da estirpe desse governo rechaçar qualquer tipo de discurso que seja mais sólido do ponto de vista científico, porque eles trabalham para efeito da legitimação política que eles procuram, né, imprimir na sociedade. Eles trabalham com toda sorte de discurso que é frágil, para dizer o mínimo, para não dizer mentiroso,
em vários aspectos da vida pública. Um censo bem realizado, como vocês mencionaram, vai trazer dados que vão permitir revelar as contradições todas que esse governo imprime na sua ação política. Um censo bem realizado colocaria a nu todas essas, enfim, impropriedades, contradições, esquecimentos, todas essas omissões, sobretudo, também foi mencionado aqui, sobretudo no contexto de pandemia. A produção dos dados estatísticos a partir do censo seria fundamental para que nós, com essa radiografia da população no território brasileiro, pudéssemos atacar melhor o problema, sermos mais cirúrgicos também na definição quais são os grupos que têm uma vulnerabilidade maior, aonde estão esses grupos e o que fazer com eles. Não realizar um censo vai nos atrasar também nessa conjuntura mais grave que nós estamos vivendo. A falta do censo é horrível em função disso também. Então, é um horror, na verdade, o que estamos vivendo. Eu acho que tem uma pergunta recorrente, né? Como fica o país na pós-pandemia sem um censo demográfico? Pois eles estão falando, os nossos colegas da saúde estão falando muito nesse apagão estatístico, porque tem vários dados que podem ser inferidos, os nossos colegas da saúde falam mais ou menos isso. O censo não faz perguntas específicas sobre enfermidade, certo? Mas ele colhe informações, por exemplo, de idade, colhe informações sobre o domicílio das pessoas, que permite inferir uma série de coisas extremamente importantes para os nossos colegas da área da saúde. Então, ficar às escuras num momento desse é um terror, é uma calamidade, né? Uma irresponsabilidade, enfim, tudo isso que a gente sabe. Sem o censo demográfico, Frank, como buscar alternativas para a gente corrigir essa estupenda desigualdade que existe no país? Olha, Joel, eu acho que é difícil você encontrar alternativas, porque você carece de dados, né? Você acaba constatando visualmente pela deterioração da sociedade, até passeando pelas ruas das grandes cidades. Você vê o número de pessoas que estão morando nas ruas, né? Você vê onde estão, por exemplo, tendo agora, né, a questão da pandemia, o pessoal para receber as filas enormes na porta da Caixa Econômica, por exemplo, para receber os auxílios. Isso mostra a situação em que o país se encontra, né? Formas de você encontrar esses dados que no censo, eu sinceramente não teria condição técnica de dizer, eu acho meio difícil, até acho que o Fábio até pode dizer, como uma especialista nessa área, ele conhece bem essa área, se tem outras alternativas para a gente encontrar a forma de obter esses dados que o censo não vai dar, né? Apesar que seria a melhor ferramenta para que isso acontecesse, né? Que outras alternativas poderiam ter, Fábio? Sim, algumas muito frágeis, viu, Franklin? Por exemplo, eles vêm fazendo o censo é uma das pesquisas e a mais importante que o IBGE faz, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE faz também outros tipos de produtos, vamos dizer assim, dentre os quais um deles é a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. A PNAD, em função do contexto da pandemia, eu também não sei dar detalhes técnicos, mas elas têm sido feitas não por visita ao domicílio, mas por ligação telefônica, basicamente. Só que como o próprio nome da pesquisa diz, é uma pesquisa por amostragem. Ela não te dá o dado concreto sobre efetivamente o que está ocorrendo no Brasil. Talvez essa seja uma distinção, Franklin, que seja importante, seja legal a gente frisar. Por que o censo também é tão difícil de ser realizado? Sejamos também sinceros. Não é uma pesquisa por amostragem, é uma pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Então, a realização de um censo é da própria natureza da realização do censo. Ele é uma espécie de, digamos, operação de guerra do IBGE. Nos últimos dados que eu vi, vão ser entrevistados pelo menos um membro dos 213 milhões de habitantes que moram nos 5.570 diferentes municípios do país,
pelo menos um membro da família responderá ao questionário. Tem 2 questionários principais, um é mais alongado, o outro é mais um pouco conciso. Então, eles vão contratar algo em torno de 204 mil recenseadores, ou agentes censitários. Então, não é uma operação fácil, é uma operação que requer uma grande quantidade de dinheiro, é isso que dá a riqueza estatística que o censo produz. A PNAD, que eu estava falando, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, ela permite fazer algumas inferências, ela permite atualizar por processos estatísticos o que o censo diz em cada ano com final 0, né? Mas ela é infinitivamente mais pobre do ponto de vista estatístico. Tem desvios, né? E tem desvios, porque nem todo mundo tem telefone, né? Exato. Esse é outro dado, porque nem vou falar o nome da deputada que... o censo deveria ser feito online. Cerca de 30% dos domicílios brasileiros não têm conexão com a internet. Seria criminoso. Justamente a população, esses 30%, fazem parte da população mais vulnerável. Precisa, né, sim. Então, dessa grande radiografia isso. que o censo permite ao país a combater, né? Por exemplo, se não se faz com essas pessoas que não têm acesso à internet, precisaria de um projeto, de uma política pública de inclusão sociodigital dessa população. Sim. E parece quase em torno de 40%, um pouco mais que dos 30% que você falou, Fábio. Mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Especialistas em direitos humanos pedem proteção de indígenas durante a pandemia no Brasil. A Mônica Grady, direto de Nova York, tem as informações. O governo do Brasil deve proteger os direitos dos povos indígenas em meio à pandemia da Covid-19, incluindo aspectos de saúde e de propriedade. A declaração integra uma nota de aconselhamento emitida nesta segunda-feira em Genebra por especialistas da Noruega, de Uganda, da Austrália, do Canadá, de Bangladesh, da Rússia e do Brasil. Os 7 integram o mecanismo da ONU de peritos em direitos dos povos indígenas. E a nota inclui 23 recomendações de curto e longo prazos sobre o direito à terra e à saúde, e para os especialistas, todas as medidas de combate ao coronavírus devem ser tomadas com a participação e livre consenso dos indígenas. O mecanismo da ONU afirma que as ações para conter a Covid-19 devem ser levadas a cabo por todos os indígenas brasileiros, independentemente de onde vivam. A vacinação, por exemplo, deve ser parte de um plano nacional de imunização. O grupo fornece ao Conselho de Direitos Humanos aconselhamento sobre os direitos dos povos indígenas no mundo. E no caso do Brasil, as recomendações foram feitas sob o mandato revisado do país e com base num requerimento dos povos indígenas brasileiros. O pedido ao mecanismo da ONU foi feito sobre a proteção dos direitos durante a pandemia. O grupo saudou o trabalho que tem sido feito pelas agências estatais brasileiras para priorizar a proteção dos indígenas, incluindo FUNAI e CESAI, destacando que ambas trabalham em condições desafiadoras e em áreas remotas. Na nota, os peritos pediram às autoridades que disseminem informação correta, de confiança e rápida, em linguagem acessível aos indígenas, sobre a prevenção e a vacinação contra a Covid-19. Uma outra sugestão foi a necessidade de resposta a temas agravados com a pandemia, como a remoção de pessoas não indígenas que se apossaram ilegalmente de terras indígenas, a proteção contra invasões e a suspensão de projetos de desenvolvimento em áreas indígenas durante a crise. O grupo também pediu que a demarcação de terras seja reiniciada. E os peritos encerraram a nota pedindo a investigação imediata e eficiente de assassinatos de indígenas no país. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady. Continuamos com o Brasil Cidadão, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o censo demográfico e as políticas públicas com o Fábio Contel, que é geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Ô, Fábio, essa matéria da Mônica Grady trouxe para nós uma realidade incrível, né? E o censo poderia demonstrar o desmonte de políticas públicas, principalmente em relação aos direitos humanos, né? Sim, com certeza. E bom, é tão trágica a nossa situação. O censo, desde o censo de 2000, os censos de 2000 e 2010,
os nossos colegas do censo, eles desde então, antes até, mas sobretudo a partir de 2000, eles aumentaram muito a preocupação em contar as populações indígenas. Por que é difícil realizar isso? Porque, via de regra, óbvio, tem muitos índios que vivem em áreas urbanas, mas boa parte da população indígena brasileira vive em áreas mais remotas, cujo acesso é mais difícil. Por isso também o censo é caro, porque você tem que levar lá o recenseador onde estão essas populações indígenas. Sem os números produzidos sobre a população indígena, esse ataque, essa agressividade a eles que a gente está vendo em função das políticas públicas de avanço do agronegócio, avanço da mineração, com certeza esse apagão estatístico em relação aos indígenas vai tornar ainda mais vulneráveis essas populações. Então, a ponto de, enfim, já se pergunta, né, se também, como vocês mencionaram, né, não haver essas estatísticas, não deixa de ser também uma forma de invisibilizar essas populações que estão sendo alvo de ataques constantes, né, pelos vários tipos de políticas públicas, mas sobretudo aquelas ligadas ao agronegócio e à mineração, né, e na área, enfim, da grande Amazônia, que é a área onde essas duas fronteiras, né, do capitalismo estão sendo mais agressivamente expandidas. Falando em ataque, Franklin, teve um ataque também à campanha nacional de vacinação, que praticamente foi destruída, né? É verdade, eu acho que isso faz parte da política do governo federal, que é uma política que sempre joga no atraso, infelizmente, né? Só retomando o comentário do Fábio, a gente não pode se esquecer que na campanha, isso é plano de governo do Bolsonaro de campanha, né? Que ele não iria demarcar mais 1 centímetro de terra indígena, nem de quilombola, tá? Então, de uma certa forma, até porque nesses últimos anos tinha tido, digamos, lá para trás, né, antes de 16, tinha tido um avanço, né, das populações indígenas, né, com as políticas públicas que estavam sendo implementadas, né, que elas estavam começando a estudar, a se proteger melhor a sua saúde e tudo mais. Agora, com esses ataques aí, isso acaba perdendo esses dados aí e mostrando a real situação dessa população indígena. E isso, né, favorece o quê? Essa política de desmatamento que vem do governo do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, que deveria proteger, mas não protege, tá? Esse projeto que está de querer legalizar os grileiros, né, as terras griladas, que isso é um absurdo, né, que você acaba avalizando a bandidagem. E, claro, chegando ao extremo da questão das vacinas, né, que é fundamental para a proteção de todo mundo e da população indígena mais ainda, porque é uma população que é muito mais vulnerável que aquelas que vivem nas grandes cidades, né, que de uma certa forma tem uma rede de proteção melhor, tem postos de saúde, tem hospitais para recorrer, e a população indígena, infelizmente, não, né, ela está lá na selva, muitos deles, né, e não tem como se recorrer, e até sair de lá para ser atendido, o coitado ou a coitada já morreu no meio do caminho. Sim. Nesse cenário de cancelamento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ele chegou até a determinar que o governo realizasse a pesquisa neste ano. Mas o Supremo formou maioria contra a decisão. Os magistrados entenderam que a obrigatoriedade para o IBGE realizar o levantamento deve valer para o exercício financeiro segundo ao da decisão, ou seja, em 2022. Quer dizer, em 2022, você acredita que há clima, Fábio, para o governo cumprir isso? Ele vai ter que cumprir. Mas hoje nós estamos praticamente no meio de 2020. Em 6 meses é possível o IBGE, com pouca verba, realizar esse censo no ano que vem? É uma incógnita, vai depender muito da dotação orçamentária, que foi uma briga, né? Se vocês acompanharam também pela mídia, a mídia mais, digamos, progressista, que obviamente é mais acerta, né? Melhor tanto o nosso Congresso também, o principal responsável por esses impropérios todos, e dificuldades todas, e omissões todas, é o atual presidente da República. Mas cá entre nós, o nosso Congresso Nacional que foi eleito,
sobre uma suposta renovação da política, é um Congresso muito reacionário e muito pouco afeito a pautas como essa, pautas que interessam a nação inteira, né? Então, tanto o Congresso quanto a Presidência da República, através do Ministério da Economia, né? Eu li numa reportagem, só 3 parlamentares de esquerda, um foi o Paulo Paim, outros 2 deputados federais que eu não vou lembrar, eles, na montagem do orçamento, o pessoal precisa ter dinheiro para o censo, não foram ouvidos, precisou a interferência do Supremo Tribunal Federal, porque é um dispositivo constitucional a realização do censo. É lei que está na Constituição e tem lei infraconstitucional também, então não deveria nem ter sido alvo de discussão essa determinação que o Marco Aurélio deu, né? E não deixou de ser também, enfim, é alvissareiro, é melhor realizar em 2022. Em 2020, também do que foi dito, como nós fomos pegos de surpresa pela Covid, em 2020 provavelmente nós não conseguiríamos realizar. Em 2021 deveríamos ter conseguido, até porque esse ano a mais na produção da estatística, ele vai interferir em todas as projeções que serão feitas. Essa regularidade decenal, ela já está perdida. Já está comprometida. Né? Deveria ter sido feito em 2001. Ô Joel, suponho que se houver alguma vontade política mínima, vai ser possível realizar no ano de 2022. Mas é tudo tão incerto, né? E eles têm esse dogma do fiscal, né? A gente não pode estourar o teto, não pode... Então, todas as políticas que são efetivamente necessárias para a população fazem menos preocupação neles do que essa coisa mais etérea, do que essa coisa mais... Tem uma questão importante, Fábio. O ano que vem, 2022, é ano eleitoral. Né? Pois é. Aí fica a questão, não corre-se o risco de haver uma manipulação por parte do governo federal ao regimentar esse exército de pessoas para o recenseamento, acabar também sendo utilizados como cabo eleitoral para a campanha de 22? Não, acho que não, Frank. Nunca ouvi nada parecido, e mesmo com um governo que tem teria essa audácia, né? É muito sério, né, o trabalho que o IBGE faz já há muitos anos. Outra coisa que os nossos colegas do IBGE falam também, que é desastroso não realizar o censo. Os censos são também uma forma de, a cada 10 anos, o IBGE, como uma instituição, eles se renovarem. Com esse dinheiro, eles compram carros novos, eles compram computadores novos, eles melhoram as infraestruturas, não só lá da sede, né, no Rio de Janeiro, mas são, acho que, 300 centros do IBGE em diferentes cidades brasileiras. Então, a não realização do censo é sinônimo, sucateamento é um pouco forte, né? Mas é sinônimo de não renovação das... O censo é também uma forma do IBGE se atualizar do ponto de vista operacional. Também por isso é tão duro, por isso é tão... É criminoso, né, o que está ocorrendo. No fundo é isso. Mas Franklin, não conheço em outras oportunidades que isso tenha sido usado de forma, vamos chamar, eleitoreira, né? Acho que a gente não corre esse risco. Que bom, né? Mas, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você assiste a lives realizadas pelo Observatório, toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 numeral setor. Repetindo, Observatório 3 numeral setor. Franklin, eu queria voltar um pouquinho na fala do Fábio. Ele disse que é uma omissão do Congresso Nacional em relação ao censo demográfico, mas há uma omissão em relação à sociedade brasileira durante a pandemia, né? O Congresso Nacional deixa muito a desejar. É verdade, acho que o que a gente está vivendo hoje do aspecto político é reflexo do que fizemos em 18, né?
acho que o resultado que nós tivemos em 18 das urnas está se refletindo hoje, né? Outro dia estava circulando aí na internet uma espécie de um meme, aí, uma corrente aí que dizia o seguinte: o Brasil é um país católico, mas a maior bancada é evangélica. O Brasil tem muito mais trabalhadores, né? Mas, na verdade, uma bancada é de empresários. O Brasil, de uma certa forma, é um país que luta pela paz, mas uma boa bancada é armamentista. Então, o pessoal vai sempre na contramão até do que a própria sociedade brasileira é, né? E isso é muito curioso, isso se reflete diretamente nesse resultado que aí está, né? É uma distorção geral da sociedade brasileira, né? E com esse Congresso, o pessoal tem que reformar isso, reformar aquilo. E às vezes eu digo, olha, do jeito que está com esse Congresso, prefiro que não se reforme nada, que fique tudo como estava, porque aí o prejuízo será menor do que se eles reformarem, que vai ficar pior ainda do que já está. Com esse comportamento do Congresso, a gente começa a duvidar se os resultados dessa CPI lá no Senado, né, Franklin? Mas agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia ao convidado e aos ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre uma HQ que conta a história de uma pajé surda e preserva a língua indígena de sinais. A HQ Sol, a Pajé Muda, foi criada com o objetivo de mostrar a riqueza da cultura indígena, o seu cotidiano e a resistência desses povos após o contato com o povo branco. A obra também traz à tona a língua indígena de sinais da etnia Terena. Outra notícia é sobre um influencer com síndrome de Down que se tornou capa de revista na Holanda. Com mais de 70 mil seguidores no Instagram, Anne se tornou a primeira pessoa com síndrome de Down a estampar a capa da revista Glamour holandesa. E para encerrar, nós temos a notícia de que em 10 anos, o Brasil registrou 80 mil uniões de casais LGBTQIA+. Especialistas da causa apontam que a possibilidade de casais homoafetivos se casarem legalmente foi fundamental para que outros direitos fossem conquistados por essa população ao longo dos anos. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotercetor.org.br. Obrigado pelas informações, Isabela. Um abraço. Obrigada. Sem a realização do censo, segundo especialistas, não haverá dados e referências para comprovar se as políticas aplicadas nos últimos 10 anos surtiram efeito, além de não haver informação para formular ações para o futuro. E já foi dito aqui durante o programa. Na educação, por exemplo, o censo mapearia o analfabetismo, indicando quantas pessoas não sabem ler em cada estado, além de trazer informações sobre a escolaridade dos brasileiros, ou sobre quantas crianças estão fora da escola, indicando, por exemplo, a demanda por vagas em creches. Olha a importância desse censo para o nosso país, um país tão desigual como o Brasil, Fábio. Sim, sim. E eu queria destacar, você lembrou, João, tem dois aspectos fundamentais também, a gente estava falando de Câmara dos Deputados, né, de representatividade política, na gestão do federalismo, olha que duas consequências trágicas se a gente não fizer o censo. Tem dois aspectos da gestão do federalismo que são fundamentais. As transferências dos recursos da União para estados e municípios, principalmente uma coisa chamada Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, depende do número de habitantes de cada cidade e de cada estado. Então, se a gente não realizar o censo e trabalhar com dados antigos, as cidades e os estados da federação vão receber uma quantidade menor de transferência de recursos federais. O sistema tributário, né? Tem alguns impostos que são estaduais, sobretudo ICMS, alguns que são federais, que é o imposto de renda, o IPI. É um mecanismo complexo de você produz esse imposto, mas depois você devolve ele para as áreas onde eles vão ser utilizados, né? A baliza para se devolver esse dinheiro é a contagem da população, então isso vai ficar prejudicado. Outra coisa também que é menos sensível, mais de longo prazo,
a quantidade de habitantes em cada cidade ou em cada estado vai definir o número de cadeiras legislativas, o número de vereadores, o número de deputados estaduais e o número de deputados federais. Então, eventualmente, nós podemos... Implica até no funcionamento da democracia brasileira. Exato, podemos ter estados ou subrepresentados, ou, enfim, no nível da política municipal também, a não realização do censo vai interferir tanto na chegada de recursos, essas transferências dos recursos da União, quanto também no número de vereadores ou deputados, né, federais e estaduais que derivam, o quociente que é calculado, deriva do contingente populacional de cada município ou estado, né? Isso há uma certa subrepresentação de alguns estados, como por exemplo o São Paulo. São Paulo realmente está aquém representado que deveria, né, no cenário federal, né? Rio de Janeiro é outro estado também que tem uma população... Você sabe, Franklin, um número menor de deputados federais. Essa distorção aumentou com o pacote de abril, durante a ditadura militar. Também, né? Olha, você sabia de uma coisa, Franklin? Se a gente for mergulhar um pouco na história brasileira, o primeiro censo aconteceu em 1872, durante o Império, tornando-se periódico a partir de 1890. Em comparação, os Estados Unidos vem realizando censos decenais desde 1790. 100 anos antes, eles já faziam o censo lá nos Estados Unidos, sendo que já conseguiram concluir 24 censos, incluindo o de 2020. Apesar da pandemia, eles fizeram lá nos Estados Unidos. Nesse comparativo, o Brasil realizou somente 12 levantamentos, sendo que não fez a contagem de 2015 e tem enfrentado dificuldades desde então. Olha só, se a gente for mergulhar um pouco na história, Fábio, a gente vai observar que o Brasil já vem com problemas durante a história brasileira para reunir censos e realmente fazer uma grande radiografia de que país é esse, né? Sim, exato. Essa é bem lembrado isso aí, Joel. O censo depende, em grande parte, desse órgão que o IBGE, o Órgão Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE foi criado no final da década de 30, com o governo de Getúlio Vargas. No Brasil, eu que sou da área de geografia, Joel, não se conhecia, não tinha o número exato de municípios que havia no território brasileiro. Olha que loucura. Não tinha o número a população não era conhecida. Outro problema, que não deixa de ser interessante, havia muitos municípios com nomes iguais. O IBGE é uma grande agência... Né? Isso, ajudou a fazer a correção desses problemas. Exato, é uma grande agência de planejamento territorial brasileiro. Então, criado em 1938, o IBGE, o censo de 1940, o nosso censo de 1940, que aliás contou com a colaboração de um demógrafo italiano muito importante, que é um senhor chamado Giorgio Mortara. Desde 1940, os nossos censos são decenais, e cada vez mais eles produzem informações mais sofisticadas. Então, enfim, tudo isso que a gente mencionou em relação à demografia, mas também em relação ao conhecimento do território, sobretudo as suas áreas mais no interior. Todas as chamadas marchas para o oeste, todas as formas de colonização, algumas desastrosas, outras necessárias, delimitação de fronteiras, Joel. Tinham querelas entre estados da federação para saber, bom, até onde vai a minha fronteira e começa a sua, ou de municípios, né? Para definir onde estão as áreas, enfim, de produção, as áreas, às vezes o litígio envolvia algum recurso natural, né? Mas, enfim, o IBGE... Você sabe, Fábio, eu me lembro na época que comecei no jornalismo que tinha entre São Paulo e Paraná, a demarcação. Isso é uma briga histórica, né? Do estado de São Paulo com o estado do Paraná. Porque lá para trás era uma província só, né, João? Isso que é curioso, né? Paraná fazia parte da província de São Paulo, né? Lá para trás. Exato. Então, o IBGE ajuda a conhecer um pouco o Brasil, né? Sim. Desconhecido da maioria da população brasileira, né? Isso. E vocês imaginem a época, os meios que se existiam para definir essas coisas eram muito mais analógicos e dependiam muito mais da presença física Muitas das coisas hoje a gente pode fazer por sensoriamento remoto, né? Imagem de satélite, imagem aerofotográfica, mas o IBGE tem essa história importante também de ser, no fundo, eles interferem na identidade nacional do país.
Pessoal, essa regionalização que a gente tem, o Nordeste, isso que a gente chama de Nordeste ou a região Norte, isso está no imaginário popular já há muito tempo. Por quê? São os mapas produzidos pelo IBGE que acabam definindo essa riqueza estatística toda que a gente mencionou, a forma com que o IBGE organiza elas para apresentar ao público é fundamental para nós criarmos também as nossas identidades regionais. Então, tem um valor, estou dizendo tudo isso, tem um valor também ainda mais amplo o que o IBGE faz, para além do o nosso tema hoje é o censo, são os censos, né? Mas e fora outros diagnósticos. O IBGE produz, por exemplo, um diagnóstico sobre a rede urbana brasileira, que é um pouco o que eu estudo. A cada 10 anos, mais ou menos, também, eles produzem um estudo chamado REGIC, Região de Influências das Cidades. Você tem que saber, em qualquer território, onde estão as cidades maiores e as cidades menores, sobretudo, onde estão as instituições de prestação de serviço público. Então, tem cidade que não tem hospital, tem cidade que não tem universidade, tem cidade que tem excesso. No centro-sul do país, né, no sudeste e no sul, a maior parte das cidades é relativamente bem dotada de prédios públicos para prestação de defensoria pública, hospital, escola, universidade. Mas essa REGIC identifica também as áreas de rarefação. Tem áreas inteiras do norte e do nordeste que você não tem um hospital de categoria mais complexa, você não tem universidade. Então, para isso também, para coisas desse tipo, o IBGE nos ajuda muito. É importante fazer um registro, que a gente não tocou nessa palavra até agora, a importância do censo para o combate à fome no país. Né? Perfeito, sim. Toda a população, pelo fato, vamos voltar a essa ideia da pesquisa domiciliar. Em função de todos os domicílios serem visitados, o próprio conceito de censo é uma contagem exaustiva de uma população. Se não se não são todas as populações, todos os indivíduos, se não forem contados, não é censo. Então, é exatamente por esse caráter universal que vai em todos os municípios brasileiros é que permite, Joel, fazer essa radiografia também das populações mais vulneráveis. A população, o IBGE identifica a renda, o IBGE identifica consumo, o IBGE identifica acesso à saúde. Então, é possível mapear as áreas ou os bairros com nível de detalhe um pouco eficientíssimo, felizmente, né, assustadoramente eficiente, para justamente encontrar essas famílias ou esses grupos sociais para que a política pública chegue também a eles eficientemente, né? Isso é uma beleza, uma das principais, num país que quer ser uma república, né, num país que quer ser um país sério, é fundamental ter esse tipo de dado. Precisa se conhecer, né? Precisamos saber que país é esse. Exatamente. Agora, o Frank tem algumas informações a respeito da nossa do apoio o Três Setor, da nossa campanha do Observatório em Movimento. Conta um pouco, Franklin. É verdade, nós estamos a 10 minutos do final do programa, eu vou aproveitar para dar uma geral sobre o Observatório Terceiro Setor. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o nosso WhatsApp, né? O nosso número de WhatsApp, que é o nosso canal direto com quem nos acompanha nas redes sociais, no nosso portal e aqui nos programas de rádio. Mande a sua sugestão de pauta, suas críticas para o nosso WhatsApp. Anote o número, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317, 98851-2317. Eu também quero falar, como o Joel bem lembrou, do Observatório em Movimento, que é a campanha que o Observatório está fazendo, ouvindo especialistas de diversas áreas do conhecimento, que falam de melhor forma de você viver durante esta pandemia que nós estamos passando e também de como nós vamos viver no pós-pandemia. Por quê? Porque o mundo será diferente depois desta pandemia que nós esperamos, né, apesar dos grandes problemas que nós estamos vivendo, o seu final esteja o mais próximo possível de todos nós, né, porque está muito difícil, nós estamos caminhando para 500 mil de pessoas mortas aqui no Brasil, vítimas da Covid. E dentro dessa situação toda que nós estamos vivendo, o terceiro setor passa por uma série de problemas, e pensando nesses problemas, o Observatório criou uma nova ferramenta, que é a ferramenta Apoio Terceiro Setor. O que é esse Apoio Terceiro Setor? É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Como é que você faz para saber mais sobre isso? É fácil.
entre em apoie3setor.com.br. Vou repetir, apoie3setor.com.br. O 3 é em numeral. Tá? Lá você tem as informações dessa nossa plataforma online que possibilita o financiamento coletivo para organizações da sociedade civil. E, além disso, para finalizar, Joel, convido a todos e a todas que nos acompanhem em nossas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor no Instagram e youtube.com/Observatório 3 Setor. O 3 sempre em numeral. Antes de ouvir o Fábio, Franklin, eu gostaria de fechar com você. Como você vê esse aspecto político? Nós vivemos uma fase negacionista. E, claro, o censo demográfico entrou, né? Foi também vítima, né, desse momento muito difícil que o país passa. De como nós podemos sair disso? Como as forças progressistas podem dar um pontapé inicial para... não sei se inicial, mas dar um pontapé para tentar resolver isso, né? Porque o censo nos ajuda, como o Fábio disse durante toda a entrevista, a conhecer um pouco o nosso país, né? É verdade, acho que a melhor forma que a gente tem que fazer é desmontar essa visão negacionista. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Acho que essa é uma atitude. Chamando, por exemplo, o Fábio, que é uma pessoa que conhece, que estuda, que trabalha nessa área, para esclarecer e sempre tentar desmistificar essa visão atrasada de sociedade. O Brasil só voltará a ser um país que cresce, voltar a ser um país grande, né? Ele continua grande, mas digamos que estão querendo diminuí-lo, mas ele só vai conseguir ocupar o seu verdadeiro espaço a partir do momento que a gente comece a desmistificar essas visões negacionistas que jogam o país num atraso que nós todos acreditávamos ter ficado como parte da história. E ela volta aí como um pesadelo, né? Nós vivemos um pesadelo, Joel. E eu acho que esse é o papel que nós temos que fazer, desmistificar, desconstruir essas visões negacionistas. Infelizmente, esse pesadelo deve continuar por algum tempo ainda, né, Franklin? Espero que pelo menos 1 ano e pouco só. Em 22 a gente no máximo. Fábio, você falou que pesquisa a rede urbana. E aí me ocorreu o seguinte... Está explicado porque na área da saúde, por exemplo, os médicos sempre escolhem os grandes centros urbanos, né? Eles ficam concentrados aqui. Então, você tem muitos médicos aqui exatamente por causa da infraestrutura que existe nas grandes cidades. Exatamente. Né? E conseguiram, desculpa, o único programa nacional estratégico, se chamava Mais Médicos, eles também destruíram. Esse programa foi extremamente eficiente, Joel, em desconcentrar isso que você lembrou. Então, se dava um bom salário para o profissional e para as áreas mais recônditas, as áreas onde a assistência médica era muito mais frágil, né? Mas até nisso eles conseguiram nos atrapalhar e, sobretudo, penalizar a população de que mais precisa, né? Enfim. Fábio, para a gente terminar a nossa entrevista, o que mais importante você gostaria de deixar registrado em tudo que nós falamos? A ausência do censo esse ano, a dúvida se vai acontecer o ano que vem, as verbas que não são necessárias para a gente cumprir, né, a determinação do Supremo Tribunal Federal, enfim, o que você acha mais importante deixar registrado no final da sua entrevista? Legal. Eu queria, agradecer ao Franklin, ao Joel, pelo convite, né, ao programa Brasil Cidadão. Eu acho, um pouco na esteira aí do que o Franklin falou, é fundamental a sociedade civil estar atenta e estar, das formas possíveis, estar se pronunciando, como nós estamos fazendo aqui, de forma bastante elegante, mas também bastante firme, né? Porque vários desses desmandos, alguns deles, podem ser revertidos, se não totalmente, minimamente, com essa pressão. Fazer programas sérios, difundir informação séria, que venha, eventualmente, a mobilizar a ação política, né? O nosso principal paradoxo é que nós não podemos ir às ruas. Isso também é outra coisa. Além dos sindicatos terem sido, enfim, eles foram violentados, né, de 2016 para cá. Todos os movimentos sociais estão sendo alvos de perseguição física ou simbólica. Então, os movimentos de esquerda estão acuados. O nosso canal principal, nós estamos acuados, mas estamos também em pandemia. Então, a gente não pode sair para a rua, num certo sentido. Esse que é o mais angustiante, né? Mas é angustiante, mas também, Joel,
torna ainda mais importante programas como esse, porque a reação da sociedade civil é a única forma de barrar, ou pelo menos de tentar neutralizar esses desmandos e essas impropriedades que vêm sendo realizadas pelo governo federal, incluindo no que diz respeito ao censo. Então, parabenizo vocês também do Brasil Cidadão, do Observatório do Terceiro Setor. Só vou lembrar, tem um geógrafo brasileiro muito importante chamado Milton Santos, faleceu em 2001, ele falava que nós estamos comandados por uma psicosfera. Nesse mundo da globalização, as ideologias, elas trafegam por algo que ele chamou de psicosfera, que é onde se dá os embates públicos, da opinião pública, né? Também por nós estarmos enclausurados, aqueles que podem, né, ficar em casa, esse debate na psicosfera ficou ainda mais importante. Então, programas como esse, agradeço já, aproveito para agradecer o convite, espero que tenha sido minimamente proveitosa aí nossa fala. Foi muito proveitosa, Fábio. Numa frase, qual é o maior sonho do professor e geógrafo nesse momento, desse Brasil de pandemia e de retrocesso? Não entendi, Joel, desculpa. Qual é o maior sonho do geógrafo e professor? Fábio Contel, esse Brasil da pandemia e do retrocesso. Bom, enfim, é um sonho universal, né? Acabar com as iniquidades, acabar com a desigualdade, trabalhar para que cada cidadão tenha o valor que merece nos lugares em que eles moram, né? Na cidade em que ele morar, ou no campo, enfim. Que a cidadania seja universalmente difundida no país, Joel, acho que é isso. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Fábio Contel, geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, os novos comportamentos na pandemia. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.